noite maravilhosa. Pode vir à frente, pastor Guedes, nós orar pelo pastor, pregar a mensagem, porque já é 20 horas e 15 minutos. Já é a hora da mensagem. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Esteja logo o pastor Guedes, irmão. Ele está puxando a perna porque está machucado aí, mas vai ministrar a palavra. Nós agradecemos pela vida do nosso irmão, né? Que está conosco, mas a irmã, né? As duas irmãs. E as duas irmãs. Nós oramos por você, viu, varão? Obrigado. Deus, ele é maravilhoso. Ela vem pedir oração. Nós oramos. Eu orei de joelho por você. Obrigado. Irmão, Deus, ele é maravilhoso. Amém. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, oramos pelo pastor José Guedes, Senhor, nesta noite. Ele é o convidado especial para ministrar a tua palavra nesta noite. Pai santo e poderoso, agradecendo pela vida dos irmãos que estão aqui e irmãos que estão online, meu Pai, também nesta noite, que vai ouvir a mensagem do teu servo. Estarás ministrando para nós, também ministrando para o Brasil inteiro, porque está sendo transmitido, Senhor, para o Brasil. E eu tenho certeza que a tua palavra vai alcançar a vida nesta noite. Pai, sobretudo do teu servo, mas do teu usado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar, pastor Guedes, fica à vontade. Paz e graça, amém? Amém. Livro de Efésios, capítulo 3. Efésios 3. A partir do versículo 14. Efésios 3, 14. A partir do 14. Você escuta. Paulo ora novamente: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, em que toma em nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a sua riqueza da sua glória em vós conceda que seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito ao homem interior. Assim habita em Cristo vosso coração, pela fé, estando ainda em vós arregrados e alicerçados em amor, a fim de que podemos compreender com todos os santos o qual a largura com todos os santos, como o comprimento, altura e profundidade. Conheço-se o amor em Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados por toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por toda geração, para todos sempre. Amém. Amém? A Bíblia diz que por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Eu não sei qual é a causa que você está pedindo, né? Porque o Senhor está falando de causa. Como o Senhor fala de causa, vai abranger muita coisa, né? Pode ser um propósito de enfermidade, pode ser área financeira, pode ser área sentimental, e quem vai resolver isso é quem? Deus. Amém. Vai ser no nosso tempo? Vai ser logo, imediato, instantâneo? Depende. Porque tem situações na nossa vida que Deus não vai resolver imediato. Não porque Deus não quer resolver, porque há um processo.
saber administrar isso que Deus vai me dar. Porque teve um jovem que ele fez questão de pegar a herança dele, o filho pródigo mais novo. Só que lá na frente ele não teve maturidade e estrutura para saber administrar. Há muitos irmãos crentes na igreja que Deus abençoa ele, mas ele não sabe administrar aquilo que Deus bota na mão dele ou dela. Então, até para isso, nós temos que ter o quê? Estrutura e pedir sabedoria a Deus. Como administrar. Hoje, na igreja, em geral, há filho de Deus que Deus nos ama como filho, não é como escravo. Mas se eu disser para você que tem crente que está pedindo como escravo, age como escravo, se comporta como escravo, é forte. Mas diz que conhece a palavra, que é crente, está na igreja, mas ele não sabe o que o Pai tem para ele. Você vai ver as pessoas dizendo: eu sou o caco dos cacos. Isso é uma grande ignorância. Eu falei isso numa igreja esses dias. Eu não sou caco. Eu sou um ser humano que estava perdido. Deus me resgatou, não porque eu era merecedor e hoje eu estou aqui, mas eu sou um ser humano. Não, eu sou o caco dos cacos. Não. Você é um ser humano que estava perdido nas drogas, no alcoolismo, e Deus foi lá e nos resgatou. Aleluia. Não porque a gente era bonzinho, porque o amor dele, o amor ágape, é maior para conosco. Aleluia. E ele se fez maldição e nos resgatou. Aleluia. Então nós somos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Aí a pessoa se expressa e diz: eu sou o caco dos cacos. Está repreendido. Não. Isso é uma falta de entendimento. Nós somos limitados, sim. Nós não era merecedor, mas o Senhor nos resgatou e nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu era uma pessoa, nós éramos pessoas que não tinha valor, não tinha prestígio, mas o Senhor nos resgatou. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então ele está dizendo, o tema por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai. Então Deus está dizendo, se quer solução para algum problema, tem que buscar Deus. Amém. Agora, vai ter situação que vai acontecer imediato, mas vai ter situações na nossa vida que não vai ser algo instantâneo e imediato. Por quê? Porque Deus conhece cada um de nós. E independente de qualquer área, vai ter área que Deus primeiro vai nos preparar. Por que nos preparar? Porque no momento, se Deus abençoar agora, eu não tenho maturidade e estrutura. Então por isso que não vai acontecer. Primeiro Deus vai preparar a mente, a personalidade, forjar o caráter. Amém. Porque Deus não vai nos abençoar com algo para humilhar alguém, para querer se engrandecer, porque Deus nos conhece. E ainda tem o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Então tem coisas que podem acontecer instantaneamente, imediato, mas vai ter situação que é um processo. Não vai ser uma coisa imediata. Deus pode agir imediato? Pode. Deus pode fazer algo? Pode. A gente vai ver na Bíblia que teve situação que o próprio Deus não fez, deixou homens fazer. Ele não quis intervir. Aquilo que eu não posso fazer, é claro, Deus vai fazer. Deus vai entrar em ação. Mas tem situações na nossa vida que é eu que tenho que fazer. Não é Deus que vai fazer por mim. Mas pastor, quem tem que fazer é Ele. Não, o impossível é Ele que vai fazer na minha vida. Mas aquilo que está ao meu alcance, não é Ele que vai fazer, sou eu que tenho que fazer. Amém. E tem pessoas que estão na igreja, diz que é crente, conhece a palavra, mas não tem esse entendimento. Ele acha ou ela que Deus tem que fazer tudo. Não, tem
que é você que tem que fazer. Vai acontecer situações que é você que tem que agir, que tem que se prontificar. Aí sim, quando eu vou me prontificar para fazer, aí Deus vai estar comigo nessa batalha, nessa peleja. Por isso que ele diz: a peleja não é vossa, mas é de Deus. Mas Deus quer ver uma atitude minha. Eu tenho que ter atitude para agir e agir com sabedoria. E Deus vai nos conceder aquilo que você almeja da parte dele. Então ele está dizendo nessa noite: eu não sei qual é a sua causa. O que você veio aqui, qual é a perspectiva que você tem de algo em qualquer área da sua vida ou de um parente seu. Mas ele está dizendo que qual é a causa? Então tem que se prontificar, tem que pedir. Não como escravo, porque Deus nos trata como filho escravo. A sua liberdade é violada. Nós temos direitos e deveres. Qual é o nosso dever? Buscar Deus. E quando eu busco, claro, Deus vai me abençoar. Mas tem filho de Deus que está agindo como escravo, está se comportando como escravo, mas está dentro da igreja. Vou dar um exemplo. Quando eu vou fazer a obra de Deus e eu vou questionar que tem que acontecer algo, para alguém fazer algo, essa obra, ela não é por amor. Essa obra é uma obra forçada. Eu estou fazendo a obra contra a minha vontade. Ou seja, eu vou fazer a obra, vou evangelizar, vou visitar, vou vir para os cultos por uma obrigação, porque o pastor da igreja, se eu não vir, vai ligar ou vai perguntar. Essa obra não é por amor. Essa obra é uma obra forçada. Eu estou vindo contra a minha vontade, porque alguém pode falar algo, pode questionar. Então essa obra não é por amor. E o que a gente vê hoje é crente, ele só faz a obra se alguém levanta ele a algo, ou se ele tiver algo para dar para ele. Então essa obra, ela não é por amor. O filho mais velho estava dentro da casa, mas ele estava fazendo algo para o pai. Lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ele estava fazendo algo não por obrigação, não era por amor. E veja, quando o irmão volta, ele não se alegra com a presença do irmão, porque ele não tinha um coração generoso para se alegrar. Então, quando o irmão volta, ele não se alegra. Ele se sentiu o quê? Injustiçado, ficou enciumado, ficou invejado. Ele tinha tudo. Mas veja que até teve um colega pastor que depois me despertou. Ele tinha tudo, mas você vê que ele vai dizer lá: eu estou tanto tempo com você e você não me dá nada. Ele estava mentindo, porque ele tinha liberdade. Olha, veja, dentro da casa do pai, mas ele está dizendo, quando ele viu o pai fazendo aquilo para o irmão, ele vai dizer: eu estou aqui tanto tempo com o senhor nunca fez isso para mim. Só que não era verdade, porque ele tinha toda a liberdade, que ele estava na casa do pai. É forte, mas ele disse: o senhor nunca fez nada para mim. Ele estava preso à religião, ele não tinha um coração generoso para liberar o perdão. Então o Senhor disse que a gente tem que se prontificar por essa causa. E ele disse que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, tudo quanto pedimos ou pensamos. É Deus, é a Bíblia que está dizendo que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que a gente pede. Agora, para Deus fazer, não é que Deus vai querer algo em troca, mas Deus também não vai fazer algo que eu não estou me dispondo para fazer algo na obra. Não é que Deus quer algo em troca, mas Deus quer ver um coração sincero. Amém. E tem crente que ele não sabe pedir para Deus. Ele não sabe pedir. Então, Deus quer abençoar, mas o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas bênçãos estão ficando o quê? Retida. Deus quer abençoar, mas por causa do meu comportamento, as coisas não acontecem.
Você vai ver que tem crente que ele tem 10, 15 anos na igreja e é na mesmice, porque é uma visão raquítica, né? A mente cefálica só enxerga aqui. Não, nós temos que enxergar longe, temos que ter uma visão ampla. Não podemos ver só algo negativo. Tem crente que ele diz que é conhecedor da palavra, mas ele nem conhece o Pai. Eu não estou falando do Pai físico, não, o Pai biológico, nem o Pai da fé, Abraão, não. Eu estou falando de Deus, o Pai Criador. Ele não sabe. Ele diz que está na igreja, diz que conhece a Bíblia, mas ele não sabe o que esse pai tem para fazer na vida dele ou dela. E fica se vitimizando, dizendo que é um coitadinho, que é caco dos cacos, que é cavado, que é não sei o quê. Ô, meu irmão, vá ler Bíblia, pelo amor de Deus. Você está na igreja agindo como um escravo, vivendo como escravo. Comportamento de escravo. Deus nos trata como filho, não é como escravo. Escravo não tem liberdade, a liberdade é violada. Nós temos direitos e deveres e direitos. Direito por quê? Porque eu sou filho de Deus e eu tenho que pedir para meu pai. Amém. Aleluia, amém. Não porque meu pai tem que me abençoar ou fazer as minhas vontades, e quando eu quiser e da minha maneira, porque Deus vai nos abençoar. Mas tem um problema. Deus não vai dar algo. Para Deus dar, primeiro eu sempre digo, Deus primeiro vai o quê? Nos preparar. Porque se Deus der tudo aquilo que eu e você está pedindo para Ele, será se eu vou ficar na presença dele? Aí é que está o problema da igreja, dentro das igrejas em geral. Se alguém que está pedindo algo para Deus e se algo for realizado, essa pessoa vai continuar no Evangelho, na presença? Por isso que Deus primeiro conhece, é por isso que Deus primeiro vai tratar, vai lapidar o caráter, vai forjar o caráter, a personalidade, e quando tiver estrutura e maturidade para receber, aí sim, aí a bênção vai ser liberada. Por quê? Porque se está pedindo, mas não tem estrutura, e não vai saber administrar. Um erro, quando eu levo, trazendo para o reino espiritual, você levanta alguém, bota alguém na frente da igreja, mas essa pessoa não houve uma preparação na vida dessa pessoa, então essa pessoa não vai desempenhar bem essa função. Se for na área, na vida secular, a mesma coisa. Tudo na vida tem que requerer o quê? Uma preparação. Aí você vai ver as pessoas dizer assim, não precisa disso não, porque Deus não. Deus disse que o meu povo perece por falta de quê? De entendimento. Aí as pessoas acham que não é necessário, mas é necessário. Então, se tudo que a gente quer, se Deus for nos dar, a gente não vai ficar na presença. Não vamos generalizar, mas na maioria das vezes a maioria não fica. Está pedindo algo para Deus, mas a primeira coisa, quando Deus abençoar, a pessoa não permanece na casa. Por quê? Porque não sabe lidar, não tem estrutura e não tem maturidade. Às vezes as pessoas dizem assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Na maioria das vezes a pessoa pode até ser chamada e escolhido, mas pastor, por que parou? Por que não continuou? Porque não teve estrutura para suportar. Não é porque ela não era chamada, ou ele, e não era escolhido, mas quando veio a tribulação, essa pessoa não tinha maturidade e estrutura para suportar as diversidades. Por isso que essa pessoa vai o quê? Parar, estacionar. Aí volta para o uso do Então o Senhor está dizendo nessa noite que por esta causa me imponho de joelho diante do Pai. Então é o Pai que tem algo para nos abençoar. Agora, no tempo dele, o trabalhar é dele, não é do homem. Então, quando a gente quer do nosso modo, da nossa maneira,
Aí não funciona, porque Deus nos conhece, então primeiro Deus vai nos capacitar, Deus vai nos preparar, Deus vai preparar nossa mente, humanamente, né? Tirar aquilo que não convém para Deus, porque Deus nos conhece, então Deus primeiro quer nos preparar para nos abençoar. Mas o Deus, ele tem prazer de nos abençoar, só que não do nosso modo, do nosso jeito. E enquanto o crente não tiver esse entendimento, que ele não é escravo, mas ele é filho, e o pai nos trata como filho, não como escravo. Então, enquanto o crente ele tiver essa mente raquítica, né, esse retrocesso, ele não vai ser abençoado, porque não é Deus que não quer abençoar, é eu que estou limitando o poder de Deus, o que Deus pode fazer na minha vida. Limitando como? Pela minha falta de não ter entendimento para abrir a mente e saber que Deus tem algo grande para fazer na minha vida e para me abençoar. Mas pelo meu modo de agir e de proceder, as bênçãos não vai ser liberada. Por quê? Porque eu não estou agindo como filho, eu estou agindo como escravo, eu estou pedindo como escravo, eu estou com comportamento de escravo, eu estou com uma mente raquítica, né? Eu estou com uma fé minada, né? Pouca fé, dúvida. Então Deus não trabalha nessa mentalidade, e aí fica tudo o que? Retido. Não flui nada, porque o problema não está em Deus, o problema está na pessoa, que é a pessoa que fica se vitimizando, dizendo que não pode, que não consegue, que não. Quando você diz que não pode, você está liberando uma palavra, e no reino espiritual tem um impacto. Tudo aquilo que eu e você fala vai ter um impacto no reino espiritual. E se você fala que não consegue, você já está liberando algo, dizendo que você é uma pessoa incapaz. Você está dizendo que Deus é incapaz, que não pode fazer algo em sua vida, porque é você que está liberando essa palavra, dizendo que não pode. Mas lembre que para o seu Deus não há nada impossível, para Ele tudo é possível. Para você, talvez você está se limitando e não está acreditando em você mesmo, porque tem pessoas que ela mesmo não se valoriza, é ela mesmo que se menospreza, que eu sou um coitadinho, que eu sou o caco dos cacos, e que não sei o que. Então, o crente ele tem que aprender que ele tem direitos e deveres, e ele tem que agir como filho, não como escravo. Esse comportamento de tudo isso aqui que eu citei não é de um crente que age como filho. Esses crentes aqui estão agindo como escravo, e escravo tem a sua liberdade violada. Mas eu vim falar de um Deus que para Ele tudo é possível, e Ele diz que é poderoso para fazer das nossas vidas muito mais daquilo que nós pensamos, muito mais. Ele tem grandes coisas para fazer em qualquer área da nossa vida, para nos abençoar, para abençoar na área financeira, material, espiritual. Então esse é o Deus, mas as próprias pessoas não conhecem o Deus que serve, não conhecem, porque se conhecesse, não se comportava com essa colocação, não conhece. E fica o quê? Um crente dentro da igreja a vida toda. E quando as pessoas perguntam, como é que você está? Não, eu estou como Deus quer. Não. Isso é eu que me acomodei com a situação. Deus tem o melhor. Amém. Agora você está dizendo que, não, eu estou nessa situação porque eu estou como Deus quer. Não, Deus tem o melhor. Agora você que não abriu o leque, você não conhece o Deus, o que Ele pode fazer na sua vida. Então fica um crente o quê? Parado, limitado, não vê nada além do que está aqui.
Porque nós temos que ter uma visão ampla, nós temos que ver algo longe, nós temos que acreditar que Deus vai fazer coisas grandes, que Ele não é limitado nas nossas vidas. Nós somos limitados, mas Ele não é limitado. Então Ele tem algo para fazer nas nossas vidas, e algo grande, qualquer área das nossas vidas. Mas se a pessoa fica se limitando e não acreditando, porque quando há dúvida, Deus não trabalha na dúvida. Deus é misericordioso, Ele pode até abençoar, mas Deus não trabalha na dúvida. Quando você tem dúvida, Deus não trabalha. Há um impedimento para Deus operar, na falta de fé. A pessoa não acredita que Deus é capaz de fazer algo, de realizar algo. Então, isso há uma barreira. E tudo que eu falo e você fala tem um grande peso no reino espiritual. Se você fala algo negativo, ou você mesmo não acredita em você, que você pode, que você tem potencial, que você vai conseguir, porque Deus está no negócio. Então, quando você libera essas palavras, isso tem um impacto negativo, não é algo positivo, porque você mesmo está dizendo que está limitando o próprio seu Deus, dizendo que Deus não pode fazer algo. Não, esse problema é muito grande. Nessa situação, para Deus não há situação. A situação pode ser grande para mim, como homem, como ser humano, mas o Deus que eu sirvo, para Ele não há problema que Ele não possa resolver. Glória a Deus. Aleluia. Qualquer área da minha e da sua vida, volto a dizer, pode não ser algo instantâneo, imediato, como eu e você quer. Esse problema aqui foi segunda. Para mim, se fosse por mim, isso aqui já era para eu estar bom. Mas não é algo que vai ficar bom em 5 dias, até porque o local, é um local muito delicado, você tem que movimentar, e tudo que movimenta é complicado, porque não é. Então, por mim aqui eu já queria estar caminhando normal, mas sempre tem coisas que não é o nosso querer, porque o meu querer é uma coisa, o querer de Deus é totalmente diferente. Verdade. A minha vontade é uma coisa, a vontade de Deus é outra coisa. Os meus pensamentos é o meu pensamento, mas o pensamento de Deus não é o que eu estou pensando. Deus pensa diferente de mim e de você. Aleluia. Amém. Amém. Talvez a gente acredite em algo de uma maneira, mas Deus, ou a gente estamos pedindo algo para Deus que não é aquilo que Deus quer para nós. Sabia disso? Na maioria das vezes a gente pede algo para o Senhor, mas Deus está dizendo, não é isso que eu tenho, filho, para você, filha. Acontece. Não é isso. Aí quando não acontece, aí você diz, não é de Deus, mas eu não estou na igreja. Não, aquela profecia não foi profecia, foi profetada. Mas é porque ainda não é o que Deus tem para nós. Na maioria das vezes a gente queremos algo, mas Deus está dizendo, o que eu tenho para você não é isso. Eu estou preparando algo melhor. Naquela festa, aí beberam o primeiro vinho. Ô glória! Depois o vinho acabou. Aí, depois falaram assim, ainda há um vinho inferior. Mas como é que é inferior? Depois disse, não, o melhor vinho, o melhor está por vir. Veja como é mistério as coisas de Deus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, Deus está dizendo essa noite, nem tudo que vem imediato, qualquer área da nossa vida, é o que Deus tem para mim e para você. Em outras palavras, talvez eu e você ache que é o melhor. Ele está dizendo, não, eu estou reservando algo melhor, José. Talvez, José, você acha que isso aí é o melhor que eu tenho para você, mas eu estou preparando algo melhor. Aleluia. Deus sempre vai preparar o melhor. Queremos algo que a gente vê e achamos, como homem, como ser humano, que é o melhor para mim. Agora, eu não perguntei para Deus se é o melhor que Ele tem para mim. Olha, eu acho que é o melhor para mim, mas eu tenho que perguntar para Ele se é isso que Ele tem para mim. Porque na maioria das vezes eu quero algo, eu quero, mas Ele não quer. Porque o que eu quero não é o melhor que Deus tem para mim e para você. Deus está preparando o melhor.
É forte. Aleluia. Amém. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, nem tudo que vem imediato é o que Deus tem para nós. Deus está preparando o melhor. É por isso que às vezes a gente, o fato, vamos dar um exemplo, na área sentimental, às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu estou muito tempo sozinha, se for mulher ou homem, não, eu estou muito tempo sozinho, sim, mas o fato de você estar um período sozinho, não quer dizer que tudo que vier de imediato é de Deus, e Deus quer isso para você, porque depois você vai ver lá na frente, que não era aquilo que Deus queria, porque vai ter embaraço, aí você vai dizer, não, mas não era de Deus, não houve confirmação, mas lá na frente você vai ver que houve o quê? Precipitação. Isso é qualquer área que eu estou falando, não é só área sentimental não, é por isso que eu digo, Deus sempre prepara o melhor, e o melhor que Deus tem para mim, não é o que eu acredito e o que eu quero, porque o meu querer é uma coisa, o querer de Deus é diferente. Deus pensa diferente, Deus age diferente do homem. O homem age por impulso, o homem age pelo que vê e fica impressionado. Por isso, quando foram lá para ungir os filhos de Davi, aí Deus disse para Samuel: não, eu não olho para a aparência, né? Fora, eu vejo o interior, o coração. Então Deus sempre vê mais além. Eu e você tem uma visão limitada, mas Deus alcança ver algo longe e vê o exterior e o interior. Glória a Deus. Então não podemos se impressionar com qualquer coisa, até mesmo no meio evangélico, porque às vezes a pessoa vê uma pessoa pregar ou falar bonito e diz, é homem de Deus. Homem de Deus não se resume só porque alguém prega muito, fala bonito. Não. Tem que ter vida, amém, tem que ter testemunho, amém, tem que ter caráter. Olha, não é só pregar, falar bonito. Mas aí, e quando chegar, eu até gosto de pregar nas igrejas, porque eu gosto de rir. Aí chega lá o homem da prestação, aí vai falar o quê? Vai lá, aí usa as crianças. Vai lá, diga que eu não estou. E aí? Então hoje não conhecemos alguém que é mulher de Deus, homem de Deus, porque prega bonito. Amém, nada contra. Mas só isso é o suficiente? Não. Há mais coisas que é necessário. Esse currículo não se resume só nisso não. Então hoje as pessoas estão atentas, né? As pessoas estão alertas. Então Deus, Deus disse que Ele pode fazer algo maior. Mas para Deus fazer, eu tenho que abrir o coração. Amém. Outra coisa que eu vou falar aqui, tem pessoas que não explicam isso. As pessoas dizem assim, mas Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, Deus pode tudo. Pode, mas você esqueceu de um detalhe. Deus nunca vai fazer nada que Guedes não quer. Ai, não. Ei, Deus é educado, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem liberta. O Espírito Santo não vai libertar alguém porque tem um título de pastor, porque tem 1000 doutorados, porque fala bonito, porque tem uma boa dicção, não, porque tem uma boa oratória, porque tem hermenêutica, né? A arte da interpretação. Não é isso. As pessoas se enganam. Deus não vai libertar ninguém se a pessoa não quer ser liberta. Eu estava numa igreja, não posso falar nome, né? E aquela pessoa que estava dando ensinamento disse assim: primeiro é querer. Eu não podia interromper, né? Jamais. Isso não, Deus não está nisso aí. Dizer, olha, não é assim não. Se depois que terminasse ele visse, me perguntar é diferente. Aí ele disse: querer, mas não é querer. Esse pastor veio aqui querer se aparecer, não é querer. De você mesmo, você e eu nunca vai querer. Tem gente que faz um apelo na igreja, a pessoa diz assim, não, hoje não. Hoje não. Quando eu estiver preparado, não vai acontecer. Sinto muito em dizer. Nunca o homem, aí diz assim, quando eu estiver preparado, eu aceito Jesus. Não acontece, porque se depender de você, não vai acontecer isso, até porque o inimigo não vai trabalhar tremendamente em sua mente para você não vir na frente para aceitar, já para começar. Não é querer,
primeiro eu tenho que reconhecer. Se eu não reconhecer que eu tenho o título de pastor e eu tenho algo na minha vida que Deus tem que mudar, eu nunca vou querer mudar. Eu vou morrer sendo pastor, mas vou morrer com esse problema, porque eu não quero reconhecer que necessito de ajuda. Primeiro é reconhecer. Se eu não reconhecer, se você não reconhecer que há uma limitação, que há uma dificuldade, que você tem uma dificuldade, que você tem uma timidez, que você é uma pessoa arrogante, que você é uma pessoa orgulhosa, se a gente não reconhecer essas coisas aí, eu nunca e você vai querer mudar. Primeiro é reconhecer, depois é querer, depois é se arrepender. Dá para fazer uma ministração, 3 coisas. Primeiro é reconhecer. Se eu não reconheço, como é que eu vou querer mudar? Primeiro eu tenho que reconhecer e pedir ajuda para Deus, para me auxiliar, para me dar orientação. Depois é que eu vou mudar a minha postura, a minha conduta, o meu comportamento. E depois se arrepender. Amém. Aleluia. Tem crente que está agindo assim? Está na igreja, mas não reconhece que precisa de uma mudança. Tem um estudo bíblico na igreja, um pouco de doutrina, ele ou ela diz, não, hoje eu não vou não, tudo que vai falar lá eu já sei. Eu já sei. Entendeu? Todos os dias estamos aprendendo com o Pai. Amém. Todos os Glória dias. a Deus. Porque essa palavra se renova todos os dias. Aleluia. Quando você abre esse livro, pode vir alguém aqui e dar ministrar essa palavra e Deus dá um discernimento para essa pessoa diferente. Porque quem dá inspiração para o homem é Deus. Eu sou um canal, um instrumento. Mas quem vai me usar aqui é Deus. Para dar essa explicação. Então Deus está dizendo que tem algo para mim e para você. Uma vez eu estava numa igreja e alguém pegou na minha mão. Aí disse assim, tem banquete preparado para você. Eu digo, ô glória. Eu digo, mas você me conhece? Eu digo, você me conhece? Tem banquete, você nem sabe. Se eu tiver cheirando cocaína, tomando cachaça, prostituindo, eu digo, olha, Deus tem banquete, minha filha. É verdade, tem bênção. Mas Deus não vai dar bênção de qualquer jeito não, viu? Tem banquete? Tem. Mas primeiro tem que entrar pelas portas, tem que ter renúncia, tem que ter reverência, tem que ter busca. Aleluia. A palavra não era essa não. A palavra que eu estava lendo ali fala sobre isso. Quando Moisés entrou e disse, tira a sandália, eu ia ministrar essa palavra. Êxodo capítulo 3 lá, é forte. Tira a sandália dos pés, que a terra. Aí tem pregador que prega isso, mas ele não dá discernimento. Quando ele está dizendo tira a sandália dos pés, que o lugar que você está falando de respeito, reverência, santidade, porque ele queria se manifestar, ele ia se manifestar naquele lugar, aonde Moisés entrou, que ele mandou. Se pode até ele pode já ter pregado isso, mas você vai ver muitas pessoas ministrar essa palavra e não cita esse detalhe. Ali era porque ele queria se manifestar naquele lugar. E depois ele queria se revelar para aquele povo naquele lugar. É forte. É glória, é forte. Aí só vai ministrar e diz assim: Deus disse que tira a sandália. Não, ele está falando de respeito, santidade, presença. Deus queria se manifestar para o povo. Deus queria se revelar para o seu povo. Por isso que ele disse: tira a sandália dos pés, reverência. Ei, eu vou falar. Eu já presenciei, foi em vários lugares. Começa a pregação, a pessoa pega o telefone e vai lá para fora, falando no telefone. Você está pregando a palavra, não bebe água, depois dá uma sede, é banheiro. O irmão quer entender a pregação, puxando conversa com o irmão. Entra nessa mensagem lá, reverência. Tem que ter reverência na casa de Deus. Passa no fórum, o juiz manda botar uma geonazinha em você, vai lá no fórum e o juiz esteja falando e vai ficar. Não faz. Deus entende, né, pastor? Entende. Mas naquele grande dia, quando a portinha se fechar, quando as outras 5 chegou, papai disse: não, a portinha está fechada. Sinto muito. É quem está falando isso sou eu, senhor. A porta fechou, já era. Se tem algo para fazer na obra,
faça hoje. Porque amanhã pode ser. Aleluia. Não podemos deixar o que tem para fazer hoje para fazer amanhã. Quando eu me preparar, eu vou confessar Jesus. Não vai acontecer isso. Porque do homem mesmo e da mulher nunca vai acontecer isso. Não, quando eu tiver, olha, quando o que eu faço, né? Esse eu, né? Você vê, mas viu, agora à noite eu preguei naquela igreja. Ei, quem sou eu? Ai, se papai não estiver na minha vida, não sai nada aqui. Porque não é eu. Quem faz na minha vida é Deus. Aleluia. Eu sou um simples homem, limitado, independente do meu Pai. Então quem faz é meu Pai, quem opera é meu Pai, quem abençoa é meu Pai, quem abate é Ele, quem exalta é Ele. Pastor Guedes é só um canal, um homem, um instrumento que veio aqui nessa noite para trazer uma mensagem. Mas quem está me usando é Deus. Então quando eu achar que é eu, porque o eu, aí papai disse, Guedes, vou lhe tirar de cena. Aí Deus entra no cenário e Guedes sai de cena. Porque não é Guedes, é Deus. É Deus que faz tudo. Então nós somos dependentes dele para tudo. Ele nos usa, nos dá sabedoria, nos dá estratégia para fazer a obra. Então a obra de Deus, então isso é barganha. Essa obra não é por amor. Obra que alguém quer fazer algo na igreja, pretendendo algo. E tem muito isso nas igrejas, viu? Aí não, eu vou sair dessa aqui. Se o ano terminar e não acontecer algo, eu vou para outra. Essa obra Deus não recebe. E essa obra não. A obra tem que ser de livre e espontânea própria. Independente se vai ser levantada alguma coisa, se vai ser promovida alguma coisa na igreja. Essa obra ele não recebe. Ele não recebe essa obra. Essa obra é uma obra forçada, contra a vontade da pessoa. Por quê? Que é algo em troca. E Deus não trabalha dessa maneira. Deus vai abençoar, vai, mas não o homem querendo impor que tem que acontecer algo para fazer a obra. Não, Deus não está nesse negócio. Essa obra não é de Deus, Deus não recebe essa obra. Amém? Amém, glória a Deus. É crente com espírito de escravo, com entendimento de escravo, com pensamento de escravo, uma mente raquítica, uma mente atrasada, dentro da igreja e não sabe o direito como filho, mas age como um escravo, mas é conhecedor da palavra. Ah, mas fulano chegou por último e foi abençoado. Qual é o problema? O problema está em Deus? Está na liderança? Não, o problema está em você. É a maneira como você age, como você crê, como você acredita. As coisas só vão fluir. Primeiro tem que partir de mim e de você. Por isso que eu falei aqui, que vai ter situações que é eu que tenho que agir, é eu que tenho que tomar atitude, é eu que tenho que prontificar. Não é Deus que vai vir fazer. Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer, mas aquilo que tiver a meu alcance na obra de Deus, na minha vida, sou eu que tenho que agir e tomar atitude. Amém, aleluia. Amém. O crente que acha que Deus tem que fazer tudo, ele é um crente está agindo como escravo. Ele tem que abrir a mente, tem que pedir para Deus abrir a mente dele, a visão dele. Porque tem coisas que é nós que temos que fazer, não é Deus que vai fazer. Enquanto eu não tiver essa compreensão na minha vida, e para isso eu tenho que buscar entendimento, para Deus me dar esse entendimento, que vai ter situações que é eu que tenho que agir, sou eu que tenho que fazer, não é Deus que vai fazer. Tem crente por aí que Deus tem que fazer tudo. Tudo. É tudo prontinho. Não, eu não vou fazer nada. Não vou me consagrar, não vou jejuar, não vou evangelizar, não vou fazer visita, não vou fazer nada. Deus não trabalha dessa maneira. Então tem coisas que é eu e você que tem que fazer. Então ele está dizendo que você se põe o quê? De joelho. Aleluia. Oração. Glória a Deus. E a oração quebra o jugo. Aleluia. É a oração. Crente que não ora, ele vai ficar um crente o quê? Debilitado, um crente fraco, frágil. Se você não se alimenta,
o seu organismo fica o quê? Debilitado. Se o crente não ora, é um alvo fácil para sair da presença de Deus, independente de título. Se não está orando, não está se consagrando, não tem um hábito de ler a palavra de Deus, está vulnerável. Ah, mas ele tem muito conhecimento. Ah, ele tem a teoria, mas espiritualmente está vazio. Porque Deus chegou numa igreja que era uma igreja que tinha poder aquisitivo. Até tem uma colocação que eu não falo, mas alguns colegas falam, é vida regalada. Mas é poder aquisitivo, a pessoa que tem condições. Foi a igreja de Laodiceia, mas era uma igreja que não tinha a presença. Pastor, então Deus só está numa igreja que está cheia de gente. Não, porque a casa de Jairo estava cheia, mas havia Talitacum deitada em cima de uma cama. Casa cheia não é sinal de presença. Mas pastor, a igreja tem que estar vazia. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que casa cheia não quer dizer que é sinal de santidade. Mas a santidade de hoje, sabe o que é? Quebrar cadeira. Esse pastorzinho é uma benção, eu já sabe do que eu estou falando, é do mal da roda. Quebrar a cadeira, pega uma tabaco, um pandeiro, aí quando for o culto for uma maravilha, culto abençoado, Deus operou, glória. É tanto abraço, tanto choro. Agora a palavrinha é tantinho assim. aí profetiza para a igreja toda, no outro dia dá lá cabisbaixo, não acontece nada. Porque não dá lugar, é desobediente, não tem reverência, não vai acontecer nada. Ei, avivamento não é rodopiar. Esse pastor claro, tem glória não, se for pregar essas coisas. Avivamento é uma vida de transformação. Aleluia. Você não quer pular e rodopiar, é por isso que o povo está aí 20, 30 anos pulando lá a Bíblia em tal lugar. O pregador começa a pregar e não encontra a passagem bíblica, porque está atrás de profecia, é refém de profecia, mas não procura ter entendimento da palavra. Ah, pastor, não é só pastor para ter entendimento da palavra, não. Você tem que ter entendimento da palavra. Aí chega alguém aí que eu não posso citar o nome e lê lá para você, você fica caladinho, bota você no bolso, porque você diz que está com a palavra dentro de casa, mas não procura se aprofundar, para não estar comendo qualquer coisa. Esclarecimento, pedir a Deus, Pai, me dê entendimento, eu quero entender a sua palavra, eu quero entender isso aqui. Mas a gente tem que querer, temos que reconhecer, temos que se esforçar, temos que dar lugar para Deus operar nas nossas vidas. Deus não opera no coração que não abre o coração para Deus. Deus quer trabalhar, Deus quer agir na minha e na sua vida, mas eu e você tem que querer, porque Deus não vai fazer aquilo que eu não quero. Deus não vai interferir nas minhas escolhas. Outra coisa, outra área difícil hoje na igreja é escolhas erradas. Aí depois quer botar a culpa na liderança, diz que o problema está em Deus. Não, foi você que escolheu mal, pediu como escravo, escolheu como escravo, agiu como escravo, entendimento de escravo, uma mente raquítica. Escolhas. Aí depois aí vai haver decepção, frustração. Aí diz, eu não quero mais servir a Deus. Toda a casa de Deus não estou vendo acontecer nada, porque você pediu como escravo, agiu como escravo, tomou atitude como escravo, não como filho. Agora haja como filho, com sabedoria, com entendimento, pedindo discernimento a Deus, pedindo o agir de Deus, para Deus quebrar as barreiras, quebrar o protocolo, para Deus agir. Faça isso, se prontifique, diga: Deus, eu quero ver o Seu mover na minha casa, na minha vida. Não é um mover de quebra-cadeira não, viu? É transformação de vida, é uma vida mudada, é alguém chegar na vizinhança e dizer assim: rapaz, realmente, verdadeiramente houve uma transformação na vida desse homem e dessa mulher. Mudança de vida. Evangelho não é oba-oba, evangelho é mudança de vida, mudança, transformação de vida. Glória a Deus. Deus
vai nos abençoar. Então Deus está falando de causa. Qualquer causa que você tiver, apresente ao grande, Amém. ao que pode agir, o que pode interceder, o que pode tomar frente e pelejar por mim com você. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Ai, não, pastor, não vou orar, não vou me consagrar, não vou. Não é isso que Deus estava dizendo. Não, Deus está dizendo: eu estou no negócio com você. Essa peleja, esse problema, essa dificuldade, você vai passar comigo. Aqui, olha, persistindo, sendo perseverante, porque lá na frente você vai sair vencedor dessa batalha. Eita glória! Vencedor. Com Deus só tem a ganhar. Eu e você não vai perder nada com Ele. Então, não desista, continue como você está, acreditando, confiando, motivado e acreditando que Ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Agora, quando você fizer do seu modo, já tem que ser imediato. Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha para fazer as nossas vontades, né? Porque nós queremos pressionar Deus, botar Deus na parede, porque Deus tem que fazer, tem que acontecer. Não, Deus primeiro vai nos preparar o terreno, preparar nosso coração, a nossa mente. Deus vai tirar algumas coisas que estão impedindo de Deus trabalhar, do Espírito Santo agir nas nossas vidas. Então isso é um impedimento, uma barreira. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. Não é só pecado, meu filho. Há outras séries de detalhes que impedem de você ser alcançado pelo Pai, de ser abençoado. Há pequenos detalhes, mínimas coisas que eu e você faz, que há no reino espiritual, há um impacto muito grande. E a gente acha que, não, isso aqui é coisinha pequena, não tem, não, vai ter consequência. Aquilo que você acha que não tem, mas há um peso muito grande no reino espiritual. Aleluia. E Deus fala lá, de reverência. Então a gente vai ver muito isso na igreja. Se é uma pregação que não agrada a Ele, ô glória, né? Tem que falar, tem que dizer, olha, filho, venha como está e continue como está. Aí é tanto glória, é tanto choro, ô glória, deve, asteia, olha, aí dá glória a Deus alto para chamar a atenção, para impressionar. Olha como ele é, olha aquela mulher espiritual mesmo, só o sangue, não tem nada de espiritual, é porque está falando algo que está massageando o ego dele. Agora diga que tem que entrar pelas portas, tem que renunciar, aí não tem glória, não tem aleluia, né? Porque, não, irmão, Deus não é menino, Deus quer trabalhar, Deus quer agir, Deus quer mudar o quadro, o cenário, a situação. A arca foi 20 anos na casa de Abinadab, 20 anos, e ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e o cenário foi mudado por completo. Vida espiritual, solo, família, restituiu tudo. O cenário foi mudado porque valorizou, priorizou e deu lugar para Deus operar dentro da sua casa. Glória a Deus. Valorize a presença de Deus, mesmo nos pequenos detalhes. Aquilo que é insignificante para mim e para você, para Deus é o melhor que Ele tem para mim e para você nessa noite. O vinho inferior, o melhor está guardado. Oxê, mas não era inferior? É forte. Eu paro por aqui. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Palavra maravilhosa, irmão. Pastor Guedes ministrou uma palavra maravilhosa. Amém? Nós vamos encerrar, que é 21 horas. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Quer dar os avisos. Domingo às 18 horas estamos aqui adorando a Deus. Amém? Exaltando o nome do Senhor. Domingo às 18 horas. Domingo começa mais cedo. Obrigado, Pastor Guedes, pela ministração. Quero agradecer os irmãos que estão online. Até a próxima, em nome de Jesus.